mas já vai pegando um lugar para um novo conto você escutar. Uma história em versos, venho declamar. Uma nova aventura, venho te apresentar. Um novo tipo de narração para você ter, para a literatura do nosso povo conhecer. Pois hoje trago literatura de cordel. Literatura de cordel é um tipo de narração nordestina que traz a história de forma rimada e divertida. E dessa vez trago a história de dois grandes santos, São Francisco e Santa Clara de Assis. Eu sou a Carol e mais uma vez uma nova história venho aqui te trazer. Não faça cerimônia, vá chegando no canal, pois aqui tem muito para você escutar. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação. E vamos logo começar a narração após a vinheta. São Francisco de Assis. Num tempo já muito antigo, foi que se deu essa história do moço de trato fino, cuja vida tão notória foi exemplo de virtude que levamos na memória. Foi na cidade de Assis, sua terra natal. Era Francisco o seu nome, filho de um rico casal que vivia do comércio com sucesso sem igual. Francisco cresceu mundano, afeiçoado à riqueza, assim como seus amigos levava uma vida burguesa, mas queria algo a mais. Buscou por fama e nobreza, e por isso foi para a guerra, sonhando com honra e glória. Avante! Mas acabou sendo preso em uma cela simplória e começou a notar que a vida era transitória. Quando finalmente voltou a Assis, Francisco ficou doente. Decidiu ser cavaleiro, mas isso que tinha em mente não era o plano de Deus, que desejou diferente. E da direção de uma igreja ouviu então uma voz, estando longe de casa, e ela dizia: "A quem serves?" Por dentro ele ardia em brasas, mas estava ainda confuso, como pássaro sem asa. E certo dia, ao caminhar, viu um leproso ferido. Sentiu enorme repulsa, quisera não ter sentido. Beijou-lhes as chagas da mão, tendo a si mesmo vencido. Voltou à cidade a pedido do Senhor e foi mudando de vida pouco a pouco por amor. Cresceu tanto em humildade quanto em pobreza e fervor, pois Francisco, a partir disso, entregou-se totalmente a serviço do Deus vivo. E numa oração clemente, ouviu de Deus um pedido e atendeu literalmente. "Vai, renova minha igreja." Foi o que Francisco escutou. E juntando ele alguns bens, reformou aquele aprisco, pois a capela em que rezava já em ruínas e em risco. E Francisco, a partir desse momento, viveu do Evangelho. Daquele dia em diante, reconstruindo as igrejas como simples mendicante, mas viu que aquele chamado era ainda mais penetrante. Seria exemplo de vida com as suas pregações, e se juntaram a ele muitos outros corações, irmãos sem ouro nem prata, mas com firmes convicções. Recebeu do Santo Padre uma aprovação formal. Fundou então sua ordem, de um abandono total, de dedicação aos pobres e pregação doutrinal. Francisco amava também toda a imensa natureza, onde via a pura imagem do Deus que é suma beleza, e compôs um lindo canto, louvando a sua grandeza. Recebeu ao fim da vida um presente de Jesus. Levaria no seu corpo as marcas da Santa Cruz, coroando aquele sim com extraordinária luz. O legado de Francisco vem lembrar-nos dia a dia que podemos ir além da nossa vontade fria e querer viver também como ele mesmo vivia. E agora, com a ordem dos franciscanos, São Francisco podia ir com todos os seus amigos que abraçaram aquele hábito, sair por aí pregando e falando do amor. E uma das quais ele muito tocou foi Santa Clara, pois no tempo de Francisco, nascida na mesma terra, viveu também uma moça, cuja linda história encerra virtudes que juntas são de um heroísmo sem guerra.
Ela chamava-se Clara, vinha de nobre linhagem e com seus 18 anos fez um ato de coragem. Rejeitou todo o conforto em nome de uma mensagem. Soube do Santo de Assis, logo ficaram amigos. Clara muito se alegrou com uma vida sem artigos. Quis trocar o próprio lar por outro tipo de abrigo. Mas seus pais tinham planejado que a tomasse em casamento algum excelso fidalgo que provesse o seu sustento. Mas por Deus ela abdicou desse nobre sacramento. Quis viver como Francisco e de fato assim o fez. Na igreja da Porciúncula, o amigo por sua vez cortou-lhe os longos cabelos, louvando-lhe a pequenez. E assim ela desposou seu noivo por excelência, o Cristo a quem entregou sua completa existência, deixando os terrenos bens por amor e penitência. Clara vestiu seu hábito, disse os votos de pobreza, castidade e obediência, com inegável firmeza. Depois foi para o mosteiro viver na santa pureza. Lá encontrou sua irmã e logo juntou-se a ela. Não demorou que outras tantas, jovens e também donzelas, vivessem a dar seus próprios passos, já sob a sua tutela. Clara foi assim a primeira, em toda a história da igreja, a compor a regra escrita para as irmãs de peleja, que aprovada pelo Papa, foi a todas benfazeja. E a ordem das Clarissas recusavam grandes honras. Entregues à providência, Clara e suas companheiras foram fiéis à essência que lhes indicara o Papa para sua subsistência. Deixando tudo por Cristo, desligando-se do mundo, não teriam nenhum bem. Sustentavam-se segundo um trabalho feito em recolhimento profundo. Clara e Francisco mantinham a pura afeição fraterna, chão firme que era o caminho, com destino à vida eterna. Cada um foi um pilar de uma única cisterna. O carisma sustentou as muitas comunidades, que foram crescendo em número, em graça e em santidade, inspiradas por Francisco, que foi uma novidade. Clara também praticava as 3 virtudes divinas: fé, esperança e caridade, vividas em plenitude, permitiam o sustento de tão belas atitudes. E tal foi a sua luz escondida na clausura, que de fora se notava o esplendor dessa figura, no absoluto silêncio de uma pobre criatura. Foi essa a vida da santa, que é um exemplo a se imitar, de tão íntima união com o esposo salutar, o próprio Deus que também veio até nós se entregar. E essa foi a vida de Clara e Francisco, descrita na narrativa de cordel, e que São Francisco e Santa Clara iluminem as suas vidas. Espero que tenham gostado desse tipo de narrativa, compartilhe com os amigos e até a próxima!